Está no ar o Fora da Caixa. Está no ar o Fora da Caixa, seu podcast preto, que está chegando após essa semana que ficamos frustrados porque a vacina da Oxford deu errado. E porque a internet só se fala de término de casal, que tá um saco, né? Mas enfim, é isso, vida que segue. Então esse é o nosso 25º episódio. Para quem não conhece o Fora da Caixa, nós somos um podcast que vem discutir as vivências negras e as identidades periféricas. Eu sou Wesley Faustino, mais conhecido como Faustino, e você me encontra nas redes sociais como @elfaustino, Instagram e no Twitter. Na semana passada, a gente fez um episódio especial, fizemos uma singela homenagem à partida de Chadwick Boseman. Foi um episódio curto, sincero, mas bem singelo. Uma forma do Fora da Caixa marcar esse momento muito especial para nós, que somos pretos. Para acessar os episódios anteriores do nosso podcast, você pode acessar o nosso site, foradacaixacast.com.br. Lá você acessa todos os episódios do nosso podcast e também os links de tudo que é indicado em cada episódio. Você também pode procurar o Fora da Caixa em todas as outras redes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e por aí vai. Pode procurar que a gente está em todos. E acompanhe o Fora da Caixa nas redes sociais, Instagram e Twitter, com @Fora da Caixa Cast. Setembro começou e nós estamos aí no segundo episódio desse mês. Agora nós temos mais episódios gravados à distância do que episódios presenciais. Que terror, né? Que saudade de gravar presenciais com nossos convidados. Mas a gente trouxe um tema muito especial para vocês. E dessa vez para os nossos amigos que são amantes de futebol, voleibol, beisebol. Para aqueles que amam o cenário como um todo. Nós, do Fora da Caixa, viemos falar sobre o racismo no esporte. E isso é falta grave, não é mesmo? Para isso, convidamos para vir à nossa mesa virtual meu amigo de infância, um querido Cleison Lima. Cleison, muito bem-vindo à mesa virtual do Fora da Caixa. É um prazer te ter aqui. Obrigado, Wesley. Prazer é todo meu. Bom falar com você de novo, né? Igual você falou aí, a gente é amigo de infância, tem mais ou menos uns 20 anos, eu acho que a gente se conhece. Então é muito bom ver esse trabalho e eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para participar. Ah, cara, eu fico muito feliz de ter você aqui. Cleison, para quem não te conhece, fala aí, que preto é você na cena? Cara, eu sou jornalista, sou formado pelo UniBH desde 2016. Eu trabalho na área esportiva há 5 anos. Trabalhei em assessoria de imprensa, de atleta. Eu fui assessor de comunicação da Federação Mineira de Futebol. E atualmente eu sou social media de uma empresa que chama One Nine Content. E a gente trabalha com marketing de conteúdo, marketing digital voltado para atleta, para empresa. Então, a gente já está um pouquinho aí na área do esporte. Ah, cara, que incrível. E tá em quarentena, né? Aqui, eu ainda te conheço como Neguete, né, cara? Eu tenho uma dificuldade imensa de chamar de você de Cleison, na minha cabeça sempre Neguete. Sim. Alguém te chama de Neguete ainda? Sim, sim. O apelido, ele veio de berço, né? Então, quem me conhece há mais tempo, que é o seu caso, ainda me chama pelo apelido. As pessoas que me conheceram na faculdade, nos estágios, nos trabalhos que eu já fiz, é que tá mais costume de me chamar pelo nome. Mas se chegar aqui e bater procurando ou o Cleison ou o Neguete, vai achar a mesma pessoa. Esses dias eu me deparei com uma situação que eu não sabia, que a maioria das pessoas que me conhecem atualmente, cara, me conhecem só como Faustino. Muita gente não sabe que eu chamo Wesley. Curioso. Até muita gente que ouve o podcast não sabe que meu nome é Wesley. Então, meu nome é Wesley, mas eu sou mais conhecido como Faustino, por aí, né? Bacana. E aí, você tá de quarentena, tá em casa? Como é que você tem estado nesse período? Cara, tô assim, eu tenho ficado mais em casa até porque esse trabalho com a One9, que eu falei anteriormente, ele é home office mesmo. Então, eu tenho gastado a maioria do meu tempo em casa, trabalho. Ah, sim, tudo igual eu também. De home office há 6 meses, né? Ansiosos aí, tristes, porque a vacina da Oxford deu errado, aquela ponta de esperança foi embora. Pois é, infelizmente. Mas a gente aguarda ainda acordar com uma notícia feliz, né? Tomara. Acho que é isso, vamos lá para nossa discussão então, fora da caixa? Vamos lá, vamos começar. Das arquibancadas já ecoaram gritos de macaco. Nos gramados, cascas de bananas já foram jogadas. Nos bastidores, o silêncio e a injustiça sempre ecoaram. Os esportes sempre atuaram com grande sucesso na vida de jovens pobres e negros,
ao lhes darem possibilidades de crescimento e de mudanças. Mas, assim como diversos outros cenários, o esporte também é tomado pelo racismo, exclusão, pela falta de reconhecimento de atletas que lutam para conseguir um espaço. Antes de mais nada, me responde aqui, por favor. Por que jogadores negros só se casam com mulheres brancas? Essa é uma pergunta difícil de responder, cara. Difícil mesmo. Tô brincando. Mas vou deixar pra depois, assim. Agora, a pergunta séria. Você acha que já não passou da hora do racismo ser uma pauta forte nos esportes? Cara, sim, eu acho total que já passou da hora. E a gente tem que falar disso na base para as pessoas entenderem, não cometerem os atos. Eu acho que a gente tem que parar de falar sobre a discriminação racial só quando acontece algum caso grave. Então, é falar sempre para deixar em evidência para as pessoas entenderem o que é e para não praticarem, nunca mais. Eu quero puxar um gancho aqui, que é para dar início à nossa conversa aqui. Vamos falar sobre esportes que são considerados elitistas, com a pouca presença ou nenhuma presença de atletas negros. Por exemplo, a gente pode citar aqui, vamos lá, Fórmula 1, tênis, o hipismo, a própria ginástica artística, polo, entre vários outros esportes. Nós sabemos que são esportes que exigem um certo preparo, um certo patrocínio de agremiações, de clube, existe equipamento, tempo e dedicação. E tudo isso é muito caro e requer investimento. Como esperar que jovens pobres que querem acessar o esporte consigam viver isso? No Brasil, a gente, além da própria luta que é para formar um atleta, a gente ainda passa pela luta de brigar com o próprio país, porque o Brasil é um país muito desigual. Várias oportunidades, elas não chegam para milhões de pessoas, para a maioria das pessoas. Então, tem essa preparação que as pessoas precisariam ter para poder fazer essas coisas. Você usou o exemplo aí da natação. A natação é um tipo de esporte que precisa de piscina, e as piscinas elas estão quase majoritariamente assim, associadas aos clubes que têm cotas, que têm seus cotistas e tem essa dificuldade de um cidadão comum ter acesso. Esportes como o hipismo é uma coisa cara, não é todo mundo que tem acesso a um aras, a um cavalo, ao espaço para poder praticar o esporte. Você precisa de treino, você precisa se dedicar mesmo assim, para poder chegar num rendimento alto, um alto nível no esporte. Senão, assim, vai ser só uma prática e vai virar um hobby, que também é ótimo, né? Que também é muito legal de ter, assim, principalmente em tempos como os que a gente vive. Mas para atingir um nível de alto rendimento, é necessário ter isso que você falou, assim, prática, tempo, precisa de dinheiro para poder praticar principalmente esses esportes individuais, porque os coletivos, até por razões matemáticas, eles aceitam mais gente. E até porque tem uma questão, claro, que tem esportes que são mais populares em outros países, alguns países, outros são mais populares em outros, e por aí vai. Por exemplo, no Brasil a gente não tem uma grande popularidade quase nenhuma do rugby, do polo. Existem modalidades, mas não é o nosso forte, né? Isso. Mas alguns esportes que, por exemplo, estão em diversos países, em geral, podemos considerar igual o futebol como esportes universais. Tênis, automobilismo, pismo. São esportes que também são, em sua maioria, são presença nesses esportes, são de pessoas brancas e europeias. Mesmo que não tenham a participação de pessoas negras, também não tem a grande participação de pessoas asiáticas também nesses esportes. Tem os chineses, né, que têm dominado tudo aí, mas é um expoente à parte, né? No tênis, a gente ainda tem alguns nomes, mas assim, é igual você falou, majoritariamente os praticantes, os atletas são brancos e europeus. Se a gente pensar nos três principais, nos quatro últimos nomes que teve no tênis masculino, no individual, né? Roger Federer, branco. Nadal, branco barra pardo. Djokovic, branco. E o Andy Murray, branco também. O Andy Murray é britânico, o Rafael Nadal espanhol, o Djokovic sérvio e o Federer suíço. Então, assim, todos europeus, e esses quatro talvez sejam os quatro grandes últimos tenistas aí desses últimos 10 anos, talvez.
No feminino, perdão, no feminino a gente tem a Serena Williams, mas o que é assim, para mim a Serena é a maior de todas. Mas aí a gente tem outros nomes, tem a Vitória Azarenka, a Azarenka branca também, que alcançou um nível muito alto, chegou a ser número 1 do ranking. A Sharapova, que foi punida e ficou 2 anos fora do esporte por doping. Mas a gente tem também a Naomi Osaka, que é negra, americana e que alcançou um nível muito bom assim também. Ela já figura entre as principais tenistas do mundo hoje. Apesar de ser um esporte muito elitista e um esporte bem branco ao redor do mundo. No automobilismo, a gente tem, na Fórmula 1 especificamente, a gente tem o Hamilton, que é o grande nome, assim, atualmente. Para muitas pessoas, o Hamilton é o melhor piloto de todos os tempos. É o cara que vai bater recordes de quantidade de vitórias, pode alcançar o recorde de títulos também, ultrapassar o Schumacher. Mas o Hamilton também, apesar de ser um cara negro, é um cara europeu, não é um cara africano, não é um sul-americano, nem nada do tipo. Na situação toda, você deu 2 exemplos aí, alguns exemplos de atletas negros que se destacaram nesses esportes, tidos como majoritariamente por brancos, né? Serena Williams, o Lewis Hamilton e tal. Uhum. No Brasil, esses esportes, nós temos grandes nomes. Por exemplo, a gente tem a Daiane dos Santos, o Ângelo Assunção na própria ginástica artística, né? Mas, por exemplo, em esportes como na natação, sim, no Brasil a gente tem algum grande nome? No mundo a gente tem algum grande nome? A gente sabe que existem nadadores, que existem grandes atletas por aí, somente na África, em outros lugares do mundo. Mas, quando tem uma Olimpíada, uma competição, eu não vejo eles lá. São modalidades que esses países não conseguem competir. Completamente. Eu até li um artigo na internet nesses últimos dias falando que em 2016 a USA Swimming, que é uma organização que registra os atletas nadadores dos Estados Unidos, em 2016 o número de atletas negros, nadadores negros, era igual ou inferior a 1% dos atletas que praticavam o esporte. Então, assim, é um número muito, muito alarmante para um esporte que é tão grande, assim. Você tem, em período de Jogos Olímpicos, de Olimpíada, a gente teria esse ano, né? A gente acompanharia mais também, mas infelizmente a pandemia tirou isso da gente. A gente para ver a Olimpíada, para ver a natação, para ver esses outros esportes que são menos comuns, assim, menos populares, e aí possivelmente você não veria um nadador negro. É muito complicado. A gente entende a questão, eu entendo que a gente falou, natação, alguns esportes, em sua maioria, todos os esportes existem requerem investimento de tempo e financeiro mesmo para funcionar, para que você Sim. consiga ser um bom atleta e tal. E vamos pegar a natação como exemplo. Como você faria, por exemplo, no Brasil, que é um país que a desigualdade é gritante, em todas as 5 regiões do país, para a natação ser um esporte acessível? Nós não temos um esquema de piscinas públicas fornecidas pelo Estado. As escolas no Brasil não são preparadas para dar assessoria, estrutura esportiva para os alunos das escolas públicas, para que você tenha, desde o início da base ali, da educação dessas pessoas que não conseguem ter acesso a uma cota de um clube, de uma grande agremiação na sua cidade, para poder, fora uma bolsa. Talvez ela consiga uma bolsa, ela acesse aquilo. Mas fora as bolsas, ela não consegue. Então, transformar esses esportes e diversificar esses esportes fica difícil quando um país é tão desigual e a desigualdade também se reflete no esporte e nesse direcionamento, sabe? Exatamente. E, caras, o investimento aí para a gente ter nadadores negros e para ter grandes nadadores é até reconhecido mais reconhecido no esporte, tal qual os Estados Unidos fazem, assim, investir na base. Não tem outra coisa. Assim, você conseguir investir na base para produzir mais atletas, mais crianças que vão se interessar pelo esporte. Aí até a gente pode voltar uns 15, 18 anos no tempo aí,
da época que a gente estudava junto, que os esportes praticados na escola que a gente estudava era a educação física era dividir a quadra, e os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam vôlei. E queimada. Vôlei e queimada. E que não, assim, era o mais comum para todo mundo, e quando tiveram professores que tentaram ampliar esse horizonte, tentar ensinar os meninos a jogarem basquete, handebol e outros esportes, os alunos não gostaram o professor saiu da escola. Então, o investimento ele tem que acontecer desde de lá de baixo, para poder entender que às vezes um atleta ele não leva jeito, ou ele não consegue a oportunidade que ele queria no futebol, mas ele pode ser um bom jogador de handebol, ele pode ter altura, ele pode ter habilidade para jogar basquete, ele pode ser um bom nadador, ele pode ser um bom atletista, pode ser um bom ginasta, enfim. E no Brasil a gente não tem essa preparação para poder empurrar, poder levar essas crianças para esses outros esportes. Sim, sim. Eu estou falando de das piscinas públicas aqui, vou reduzir um pouco o nível de exigência, eu vou falar de quadras públicas. Nem todos os bairros, nem todas as regiões de todas as cidades. Então, a gente está numa capital, a gente mora na região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. A gente tem acesso a muitos mais equipamentos do que alguém que mora numa cidade do interior que talvez não tenha. Então, por exemplo, quadras, seja de basquete, de vôlei, de futebol, que são abertas à população, não é tão comum quanto a gente pensa. Não é tão comum, é fácil ver numa capital esse tipo de equipamento alinhado ali a um parque, a uma escola, mas não é tão comum como em outros países, que a cada esquina você vê um equipamento de esporte disponível ali, uma pista de skate, uma quadra de basquete. As estruturas da cidade são muito bem aproveitadas. E aqui a gente tem um limitador muito grande para a implantação dessas estruturas, que é as políticas públicas e a justificativa da depredação, né? Porque pelo fato de depredarem, eles acham que a gente não merece ter. Sabe, assim, enfim. É outra discussão, mas, assim, vale a pena falar disso aqui um pouco. Não, claro, total, vale muito a pena, e isso até reflete vir a discussão em situações em que, por exemplo, o futebol, que é no Brasil, que é praticamente uma indústria, a gente até pode usar esse termo para identificar, para ilustrar, desculpa, as pessoas sentem um pouco disso, porque vários dos grandes jogadores que surgiram nas décadas de 50, 60, 70, foram pessoas que começaram jogando na rua, e hoje a gente vê cada vez menos isso, e aí os meninos eles não têm tanta preparação de bola mesmo, de contato com a bola e tudo mais, e aí num treino, para conseguir pegar isso, você não consegue revelar tantos bons jogadores igual revelou anteriormente. Assim. Isso é pauta nos meios de futebol, nas discussões, nos fóruns de futebol. Assim. Então, essa questão das políticas públicas, do incentivo ao esporte, ela, num contexto em que o futebol, que é o esporte mais rico, em que todo mundo quer ser jogador e tudo mais, ela também é debatida. Então, em esportes que são menos populares, tipo o basquete, o vôlei, a natação, o skate, etc., o incentivo ele é ainda menor. Falando aqui, e o que a gente pode dizer sobre esportes considerados como esportes negros? Como você já puxou, vamos falar do basquete, por exemplo, o atletismo e até mesmo o próprio futebol. O atletismo, ele é um pouco, eu acho que ele é um ponto um pouco fora da curva, porque nesses 3 exemplos aí, ele não é um esporte de grupo, né? Porque no caso do futebol, no caso do basquete, é uma quantidade maior, então tem um time, tem um grupo, tem um elenco ali, pessoas treinando, um time contra o outro, enfim. Então a quantidade, matematicamente, de pessoas que vão ser necessárias para aquela prática ela é maior. E assim, tem a questão do talento bruto, da pessoa que nasce para fazer aquilo. Eu acredito muito nisso, assim, acredito muito no trabalho, na dedicação da pessoa, mas eu também acredito no talento, porque tem gente que nasce para fazer determinadas coisas. No caso do atletismo, é muita dedicação também, sabe? Eu acho que é o tipo de esporte que
você tem um preparo físico, você se dedica para aquilo, você tem a força de vontade, a força mental para poder praticar. Nos Estados Unidos tem muito essa cultura assim, né, de praticar esporte. O próprio basquete, ele virou um esporte majoritariamente negro por todo o contexto racial que teve nos Estados Unidos. Ainda tem, né, mas que teve nas décadas de 60, 70. E aí, grandes atletas se posicionando, os atletas ganhando, crescendo, virou um esporte periférico, cresceu, tomou conta, e aí é um grande esporte negro, assim, hoje em dia. Com a grande representatividade, o basquete, a NBA. Eu falei do atletismo, do futebol, porque eu acho que alguns esportes são mais acessíveis. São mais fáceis das pessoas conseguirem acessarem mesmo durante a sua educação, durante o seu acesso à escola, à faculdade, como o futebol e o atletismo, por exemplo. Uhum. Esses esportes é onde estão a maioria das pessoas negras, pelo menos no Brasil, falo do futebol e do atletismo. Nos Estados Unidos, o basquete e o futebol americano, né, eles têm uma representatividade muito grande de pessoas negras. O futebol americano, ele tem até uma divisão que os quarterbacks, que é a posição mais importante do futebol americano, ele majoritariamente, a grande maioria é branca, assim, desses atletas. Mas o restante, assim, as outras posições, os recebedores, os jogadores de defesa, são a quantidade de jogadores negros muito grande. Por questão atlética, por velocidade, questão física e tudo mais. Por exemplo, a gente tem aí talvez o melhor quarterback da história, o Tom Brady, o marido da Gisele, também conhecido como marido da Gisele Bündchen. O marido da Gisele. Também, a gente, no esporte, o pessoal que acompanha chama ele de Giselo. Que legal. Ele talvez seja o maior da posição assim da história. Alguns colocam ele até como o maior do esporte na história. Ele é branco, mas ele, para o time dele ganhar, ele precisa passar a bola para alguém. E aí, a pessoa que recebe essa bola é o cara que tem o recorde de jardas, de touchdowns, é o Jerry Rice, que é um cara negro. Assim, muito importante, muito influente. Então, a gente tem vários nomes aí. E agora, a gente está vendo uma safra de quarterbacks negros. A gente tem o Patrick Mahomes, que fez um contrato que, assim, chocou o mundo, que, se não me engano, eu não lembro a conversão na época. O câmbio, né? Porque o dólar já subiu, já baixou de quando ele assinou o contrato, mas chega a mais ou menos 2 bilhões de reais, um contrato de 10 anos. Então, é mais ou menos 22 milhões de reais por mês que um jogador que vai ganhar nesse contrato. Assim. E é um cara negro muito, muito acima, muito fora da curva. Na última temporada, o Lamar Jackson, negro também, foi eleito MVP, que é o jogador mais valioso, o melhor jogador da temporada regular. Números, assim, espantosos, quebrando recordes e tal. Então, a gente está vendo nessa posição que, historicamente, tem mais jogadores brancos, uma safra de atletas negros surgirem e, assim, serem muito capazes e quebrarem recordes e, assim, a história vai dizer se eles vão ser melhores. Cara, a gente sabe que o acesso aos esportes sempre foi muito pautado, que a gente tem dito, sobre investimento financeiro e quem tem condição e tempo acesso a esses esportes. Uhum. Podemos aqui perder um tempo falando sobre o aspecto social dessa ideia, sabe? Mas isso eu acho que dá uma pauta para outro episódio, porque dá muito pano para manga, né? A gente sabe disso. Sim, totalmente. E poucos atletas negros acessam esses esportes, não só apenas por questões de dinheiro, e sim também pelo racismo. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando também sobre diferenciação em salário, investimento, em publicidade, em inúmeras coisas. Cleison, me responde aí. Investimento em esportes, investimentos em atletas negros, brancos, em diferentes esportes, é tão gritante assim? Eu vou te responder isso sem ter número para poder embasar, mas vai uma questão que a gente vê pelo contexto e por assistir, por acompanhar.
Eu acredito que sim, porque a gente pensa na seguinte situação. Vamos voltar lá para o tênis. A Serena Williams é a maior atleta de jogadora de tênis, talvez da história do esporte. Eu não consigo ver que a Serena ganhou mais dinheiro do que a Sharapova ganhou em publicidade, em investimento para poder alcançar o nível que alcançou. E a Serena ganhou mais coisas do que ela, entendeu? Mas a Sharapova é uma mulher loura, russa, europeia, né? E assim, eu acredito piamente assim que o esforço da Serena foi maior para conseguir chegar onde ela chegou, às vezes com menos investimento, com menos boa vontade de terceiros do que a Sharapova, que é o exemplo que eu usei. Eu sempre penso muito nessa questão, assim, a gente sabe, quando a gente vê um atleta negro, a gente pensa na correria que foi ali, independente se ele foi uma pessoa que teve uma infância pobre, uma infância rica, pelo racismo rondar o mundo dos esportes, questão de patrocínio, de publicidade, é sempre um aquém. A pessoa tem duas questões, ele tem sempre o que pensar ali. Isso é muito complicado, principalmente no mundo dos esportes, que envolvem muito dinheiro. Igual você falou, às vezes são transações bilionárias. O próprio Lewis Hamilton é um cara que tem a história meio divulgada, que era um menino periférico que começou a praticar, conseguiu praticar, né? Conseguiu chegar, começou a fazer, chegou, alcançou o nível, entrou para a Fórmula 1 e explodiu. Mas a gente tem casos que se não me engano, eu vou até peço perdão se eu trocar o nome, que é o Stroll da Fórmula 1, que é um cara que entrou na Fórmula 1 porque o pai dele comprou uma equipe. O pai dele comprou uma equipe e aí ele virou um dos pilotos titulares dela. Então, assim, a discrepância do investimento que o Hamilton, que para muitos é o maior da história do esporte, da Fórmula 1, né, no caso, não teve, e mesmo assim está chegando no nível que está chegando, e esse cara agora. Assim, como é que seria se os dois tivessem igualdade de condições para poder disputar a mesma vaga? Entendeu? A gente fica pensando, fazendo esse exercício de e si para imaginar como que seria isso. Mas o cara conseguiu a vaga. Lógico que eu acredito que ele tenha talento também, porque para chegar num esporte desse de alto rendimento, nesse nível, tem que ter talento também, sabe? Mas o empurrão do pai para comprar uma equipe é uma coisa que coloca ele muito à frente de outras pessoas. Facilita e muito, ele já começa com o pé lá, ele já não precisa. Ele precisa só de treinar e ser um bom atleta, ele não precisa pensar em mais nada. Isso, exatamente. Preparar, assim, basicamente, fazer isso porque sabe que vai acontecer em algum momento, sabe? Vamos falar futebol e patriotismo. Vamos falar de futebol. No Brasil, a gente pode alinhar aqui a história do futebol com os clubes e o racismo, por exemplo, não é mesmo? Uhum. Tem aquela famosa história do pó de arroz, do Fluminense. Isso. A gente pode citar aqui a história de formação do clube do Internacional, que ela está muito alinhada a tudo isso. A fundação de muitos de clubes de futebol no Brasil representam essa mudança que a sociedade precisava passar, o que a sociedade estava passando e vem passando. Há diversas polêmicas, né, como esse caso do pó de arroz do Fluminense, por exemplo. Como é que é essa história, cara? Fala pra mim aí. Cara, a história do pó de arroz, eu acho até curioso como que ela tem reflexo na convivência entre torcedores hoje em dia, né? Porque, basicamente, acho até para a gente tentar resumir, os atletas do Fluminense na década de 30, se não me engano, para jogar com toda a questão racial que dividia, que afetava o país na época, eles passavam pó de arroz no rosto para ficar mais claros, mais brancos para poder jogar. Para não ter problema, digamos assim, né? Porque era um esporte que era majoritariamente branco também na época. E aí os negros praticavam, mas no caso de jogadores do Fluminense, eles praticavam sob essa condição. E hoje ela ainda esbarra numa questão homofóbica, né? Porque pó de arroz é uma coisa, é um item de maquiagem, né?
muitos caras têm na cabeça que maquiagem não é uma coisa para homem e tudo mais, e o futebol ainda é meio carregado de pensamentos assim. Então, tem muita torcedor mesmo acaba levando isso muito, e para tentar tirar sarro de outro torcedor, acaba usando esse tipo de argumento. 2020 é ridículo. O que as pessoas precisam lembrar é que o esporte ele nem sempre foi tão acessível. Esportes como futebol, por exemplo, que você hoje encontra em qualquer campo de várzea. Acessar grandes clubes, grandes agremiações já foi um grande problema para atletas negros. Inclusive, já foram proibidos de jogar o esporte aqui no Brasil. Sim. Clubes como o Internacional surgem na cidade de Porto Alegre, por exemplo, para tentar diversificar e universalizar o acesso a esse esporte. O nome do clube não é à toa. Universalização Internacional. Isso. E o Grêmio foi um time que teve muito descendente de europeu, que saiu de lá e veio para o Brasil e criou o clube. O estado é perto do mar, assim, com muitos operários. Esses operários, muitos deles negros, eles se juntaram para montar um para poder jogar também, para poder praticar o esporte. Então, tem essa coisa da universalização, assim, que você falou, que é muito interessante de ver essa disputa também, né? E não à toa, pela quantidade de descendentes europeus brancos que a gente tem no Rio Grande do Sul, é o estado com recentes casos de atos racistas no próprio futebol brasileiro. Puxando o gancho que você falou de racismo no futebol, vou falar de racismo no esporte e vamos falar de racismo no Brasil. Tem diversos casos que foram bem marcantes quando esse aspecto do racismo, né? Do jogador Tinga e as ofensas que as pessoas chamaram de macaco, Daniel Alves e da Banana em campo que jogaram para ele, da lutadora Rafaela que sofre muitos insultos e do caso do goleiro Aranha, um clássico, né? Mas tem o caso também do Ângelo Assunção, que é um ginasta. Brasil afora, técnicos, atletas, preparadores, pessoas negras envolvidas no mundo do esporte devem estar sendo silenciadas frente a diversas questões sobre o racismo. Atletas ficam calados para não perderem publicidade e o patrocínio. Levantar a bandeira do racismo em esportes tidos como branco, praticamente uma sentença de fim da sua carreira. Vamos começar aqui falando do Ângelo Assunção. O Ângelo, para quem não sabe, ele é um ginasta incrível, ele é muito talentoso. E a primeira polêmica envolvendo o Ângelo foi em 2016, durante os Jogos Olímpicos do Rio, onde durante um vídeo ele sofre comentários racistas do colega de equipe, o também ginasta Arthur Nori. Foi um caso muito famoso na época e tal. 5 anos depois, o Arthur veio a público pedir desculpa pelo que hoje ele entende a imbecilidade da sua fala, enquanto aquilo é impactante. Tudo bem, 5 anos depois, não vou me reter a essa demora para o pedido de desculpa dele ao Ângelo, mas eu vou falar aqui da carreira do Ângelo, porque o Ângelo, ele era, nessa época, ele era o único negro na seleção masculina de ginástica. Uhum. E aquilo foi terrível e constrangedor e marcou muito a carreira dele. Sim. O Arthur perdeu o patrocínio, ou chegou a ser punido e cancelado por todos, ou punido pelo comitê, ou chegou a menos ser afastado? Não. Agora, em setembro de 2020, recentemente, o Ângelo acusou o clube que ele fazia parte, que era o clube de Pinheiros, de ter despedido ele por racismo. O Ângelo está desempregado, não tem nenhum auxílio governamental para continuar a carreira dele como atleta, e a família dele montou uma vaquinha online que recentemente conseguiu atingir o valor para fazer com que ele mantenha os treinos e todo o desempenho dele. O que é muito impactante toda essa situação dele, sabe? Um atleta olímpico de grande porte, de grande talento. Ele havia denunciado no clube episódios de racismo, de injúrias raciais, assim como outros atletas também. E o clube manteve silêncio, e durante uma auditoria recente foi constatado de que havia as denúncias mesmo e foi passado pano de que ninguém fez nada, mas ninguém do clube foi punido. O Anderson continua desempregado, independente se foi provado, sabe, tudo. É muito complicado, porque a carreira de alguém foi marcada, um atleta em ascensão foi marcada, exatamente porque ele resolveu se posicionar em relação ao racismo. Eu vou pautar aqui. Levantar a bandeira do racismo, muitas vezes, custa muito caro. Cara, e na situação dele, em que é um esporte que não é tão popular igual o futebol é, por exemplo, é ainda mais difícil, porque é o que a gente falou no início, tem menos incentivo, tem menos marcas em cima, tem menos visibilidade midiática, até de público mesmo. Então, assim,
para conseguir se reerguer, para conseguir talvez alcançar o patamar que ele já estava, pode ser muito complicado. Ou pode ser até mais complicado do que foi para ele ter conseguido chegar onde chegou. Agora, ter chegado com uma idade um pouco maior, às vezes perde o condicionamento físico ali, porque fica um pouco de tempo sem treinar, e depende de quem vai escolher um lado nessa história também, né? Eu vou até além, porque eu acho que é muito mais complicado agora ele ser contratado exatamente porque ele ser um atleta que se posicionou. Sim. Nem todas as marcas vão se associar com um atleta que tá ali escrito Black Lives Matter na camisa. Uhum. Sabe? Porque você disse, ele não é um atleta da NBA, um atleta com grande de um esporte com grande representatividade, onde ele é um bilionário, que ele possa fazer isso e não vai ser punido. É um esporte de pouca representatividade, onde ele era o único negro na seleção masculina olímpica. Imagino tanto que de silêncio e quanto calado ele já ficou para conseguir chegar até ali. Mas chega um momento da nossa vida, enquanto pessoas negras, que a gente dá um basta nisso, sabe? Isso. Independente se você é um atleta no ápice de sua carreira. Eu acho que um momento a gente dá um basta nisso. Porque é uma escolha. E a gente sabe que quem faz essa escolha paga muito caro por ela. E a gente para de querer aguentar aquilo também, né? Uma hora, assim, Sim. fazendo uma analogia, uma hora você vai encher tanto um balão que ele vai estourar. E aí pode ser uma situação dessa também. Falando nisso, cara, a gente sabe que o racismo nas arquibancadas dos estádios do Brasil e do mundo afora sempre foi um espaço muito agressivo, racista e homofóbico. Mas falando do racismo aqui e no Brasil, vamos falar do caso do Aranha, que é um caso que exemplifica bem o comportamento das torcidas nas arquibancadas. Sim, cara, e é um caso até triste, assim, talvez aqui no Brasil ele seja o grande caso que iniciou, que raspou ali a fagulha para começar a pegar fogo nessa luta. Porque ele foi filmado, ele foi mostrado diretamente ali, a pessoa conseguiu identificar quem que era que estava falando, o que ela estava falando, a leitura labial era muito clara, não deixa dúvida, e assim, é um caso que teve uma punição, foi um caso televisionado, né? Então toda hora tinha alguém, uma matéria falando sobre isso, fizeram matérias sobre a vida da menina, um tempo depois, como que foi para conseguir voltar a tentar trabalhar normalmente, enfim. Mas é talvez um grande caso que marcou aí, completou 6 anos no último dia 28 de agosto, seja o grande caso recente aí que explodiu essa luta no futebol brasileiro. Aproveitando que você falou disso, existe punição, cara, no esporte para racismo? Na legislação esportiva brasileira? Cara, no futebol, o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele não diferencia a injúria racial igual o Código Penal faz. Então, ele meio que unifica. O Código Penal, em tese, ele dá outras oportunidades para essas punições. Mas a gente tem casos de racismo que foram punidos. Esse caso do Aranha mesmo, exclusivamente, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil na fase que estava. E aí o Grêmio foi excluído da competição e teve uma multa de R$54 mil. Atualmente, quando acontece um caso igual esse do Aranha, que é fácil você conseguir identificar uma pessoa, é fácil você responsabilizar alguém. Porque você viu quem falou, você viu o que falou, da forma que falou, e aí você consegue responsabilizar e dar uma sensação, assim, entre aspas, de que está tudo resolvido. Agora, em casos como o do Tinga, em 2014 também, no começo do ano, em que vários torcedores fizeram uma manifestação assim, você não consegue identificar. E aí eu acho que as entidades que regem o futebol, elas têm, e aí nesse caso, essa responsabilidade ela até ultrapassa a CBF, né? Seria da Conmebol, que esse jogo, no caso do Tinga, era da Libertadores. Assim, essas entidades que regem o futebol mineiro, brasileiro, nacional, internacional, no caso,
elas têm que ter um pulso mais firme com relação a isso. E às vezes pode ser que a punição para o clube ela tenha efeito porque vai fazer com que o clube oriente mais seus torcedores a educar melhor seus torcedores para não cometer esse tipo de coisa. E não só pela punição, tem que ensinar que é uma coisa errada, que as pessoas são iguais. Mas nesse caso do Aranha especificamente, né, a gente teve a punição para o clube e teve a punição para Patrícia Moreira, que é a menina que cometeu esse crime. O posicionamento das entidades de esporte, dos comitês e dos clubes em relação a isso tudo, né? Porque se espera muito que os clubes lidem com a situação e resolvam sozinhos. Mas eu penso, por que não existe uma proteção para os atletas que fazem uma denúncia de racismo e injúria racial? Para que ele não possa ser demitido, desqualificado, sabe? Não existe uma proteção por parte das entidades para garantir que esse atleta permaneça ali. Sim. No clube, se a gente colocar na situação de torcedor cometendo ato racista, a gente não consegue imaginar que o clube consiga dar uma punição para o torcedor, a não ser que seja, como é que eu vou dizer, exclusão do quadro de sócios. Então, assim, o clube não está de acordo com aquele posicionamento que o torcedor teve, o clube exclui essa pessoa, mas isso não necessariamente vai fazer com que a pessoa pare de frequentar estádio, ou às vezes pare de soltar as coisas que solta. Mas é um tipo de ação que o clube pode tomar porque não tem direito de Estado, não tem a força que o Estado tem, por exemplo, punitiva, que o Estado tem para, sei lá, prender uma pessoa, aplicar uma multa e tudo mais. O clube pode fazer isso com os seus atletas. Então, se for um caso racial de um atleta, injúria racial de um atleta para outro, aí o clube pode se posicionar e pode tomar uma decisão. Tomar uma decisão mais punitiva, um ato mais forte. As entidades, a CBF, a UEFA, a FIFA, a Conmebol e etc., a gente espera que elas tomem medidas mais incisivas nesse caso, porque a gente quer que isso pare de acontecer e tem acontecido, está sendo registrado mais, está sendo denunciado cada vez mais, assim, e acho que se essas entidades elas tiverem uma cabeça voltada para isso, para entender que também não tem mais espaço, o futebol ele não consegue aceitar mais isso, da mesma forma que a sociedade também não aceita mais, ter decisões ter decisões positivas em casos assim pode fazer com que os clubes também posicionem e eduquem melhor seus torcedores, seus atletas e assim a gente diminua essa curva cada vez mais. Total. O esporte sempre foi uma ferramenta de mudança social nas periferias. A gente tem muita noção disso. A gente sabe do resultado disso. Conseguindo trazer não só acessos a todos os jovens do mundo todo, mas também com a possibilidade de mudança da sua história. Diversos atletas negros já se destacaram mesmo com o racismo imperando em cada década. Em 1936, durante as Olimpíadas de Berlim, durante o regime nazista, Jesse Owen ganhou 4 medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos, e no salto à distância e no revezamento. Primeiro atleta a receber 4 ouros nos Jogos Olímpicos. Durante um regime assumidamente racista e intolerante, sobe ao pódio um grande atleta negro. Momento épico para a história. Podemos citar aqui Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas da história, que na década de 60 iniciou seus fortes discursos contra o racismo e se manteve firme em seus posicionamentos. A gente pode também falar aqui, Cleison, do Tommy Smith e do Juan Carlos, que nos Jogos Olímpicos do México de 68, os velocistas subiram ao pódio ocupando o primeiro e o terceiro lugar. Ergueram os punhos com suas luvas pretas, fazendo referência ao Partido dos Panteras Negras. Vale lembrar, ouvintes, que na década de 60, a década de 60 nos Estados Unidos foi marcada por constantes e relevantes movimentos sociais, principalmente pela luta dos direitos e igualdades civis por parte da população preta americana. Os Panteras Negras é um partido que nasceu nesse cenário, nesse contexto. Os 2 atletas foram expulsos da delegação americana, mesmo após terem ganhado medalhas olímpicas. Falar de racismo sempre custou muito caro. Isso, assim, e essa, para quem não conhece, é uma foto muito emblemática
a gente consegue achar ela facilmente na internet, é só jogar pódio, Panteras Negras, acredito que a gente consiga achar isso facilmente para quem não conhece essa foto. Ela é muito emblemática, ela é muito bonita, porque são lá os dois atletas fazendo o gesto dos Panteras Negras, e no momento igual você falou, Wesley, em que a tensão racial ela estava muito alta, estava muito forte. Então, é um simbolismo de vitória ali, porque o pódio ele tem 3 lugares só. Então, tem 3 lugares e 2 estão sendo ocupados por negros, e o principal da medalha de ouro também está sendo ocupado por um. Então, é muito importante isso. Esses casos, assim, eles são muito importantes para a gente poder ter mais energia, mais ambição para poder lutar contra isso. Sim. A gente tem também um discurso marcante da Rafaela Silva, que ganhou a medalha nos Jogos do Rio, em 2016. Deu um discurso emocionante, porque ela havia sofrido muitos ataques racistas anteriormente nas redes sociais. Rafaela é uma mulher negra, periférica e lésbica. Eu fico pensando que quando um atleta negro, pobre, periférico, pega uma medalha olímpica, não deve passar na cabeça deles apenas os dias de treino e de suor, né, cara? Deve passar toda a quebra de barreiras, de paradigmas para chegar até aquele momento. Totalmente. E no caso dela, é uma questão de vida muito, muito sofrida, assim, o fato de ser uma mulher negra, periférica, homossexual, igual você falou, é um peso, digamos assim, entre aspas, que ela carrega numa luta maior, além das próprias lutas de judô que ela teve. Assim. Então, é um esforço muito maior, é um peso muito maior para carregar e chegar no nível que chegou. Assim. Ganhar uma medalha de ouro no país dela e poder fazer um discurso daquele. A gente tem que muito aplauso para uma pessoa igual a Rafaela Silva, porque não é qualquer um que vai conseguir passar o que ela passou, que vai conseguir chegar onde ela chegou. Então, assim, temos que dar muito crédito, temos que dar muito valor para ela. A gente pode aqui perder tempo falando da excepcionalidade aqui do Michael Jordan e do Usain Bolt. Podemos no Brasil ainda falar, quando a gente era pequeno, cara, quando eu e você éramos jovens, o que era ver a Daiane dos Santos arrasando, dançando brasileirinha na ginástica, na televisão. Isso. Era lindo ver aquilo, principalmente no esporte em que não se via atletas negros. Hoje nós temos a grandeza de ver Simone Biles, né? Isso, a Simone Biles, que além de tudo ela é muito nova. Se não me engano, eu acho que ela deve ter agora 24, no máximo 25 anos. E acho que até menos. Eu tô envelhecendo a Simone Biles. E assim, ela é uma potência absurda. Ela tem 23, confirmei, 23 anos tem a Simone Biles. Ela é uma potência absurda, assim, quantidade de medalhas, o que ela faz, ela conseguiu levar o negócio, o esporte para outro patamar, assim, é absurdo. Quem não teve a oportunidade de ver ainda, pesquisa e assiste, porque a Simone Biles cativante. É muito cativante mesmo, é bonito de ver, é uma moça que transmite uma força muito grande, assim, quando ela tá fazendo treinos, as apresentações dela, quem não conhece, dá uma pesquisada que vale muito a pena. Você falou aí da Daiane dos Santos, eu acho muito interessante de ver, assim, como que eu comecei a acompanhar um pouco mais, comecei a me interessar um pouco mais depois de vê-la. Porque a gente não se reconhece, né? Assim, você assiste um esporte que parece que é uma distância muito grande da sua realidade. Nesse caso específico, eu falo de ser uma atleta negra e que a gente imagina que tenha passado por coisas que a gente sabe que as pessoas passam no Brasil, e de ter vencido, de ter chegado no patamar que chegou, de ter sido uma referência no esporte, num esporte que tem poucos atletas brasileiros, muito poucos negros. Casos de racismo no esporte estão em todos os continentes, em cada competição diferente, em cada modalidade. O racismo ronda o esporte há séculos. O combate ao racismo sempre foi difícil. Levantar para falar de racismo é perigoso quando precisamos, no final do dia, alimentar nossa família, né? O silêncio dos jogadores é algo triste, mas é algo compreensível. A condição de ter um emprego ou falar de racismo é algo que impera até hoje para a maioria das pessoas, mas é importante quando atletas notórios se posicionam.
Quando o jogador da NFL, Colin Kaepernick, um dos principais quarterbacks da liga, ele jogava no São Francisco, né? Isso. Para quem não sabe, ele se ajoelhou durante a execução do hino nacional americano, se recusando a prestar orgulho a uma bandeira de um país que massacra pessoas negras. Ele foi um dos principais atletas a levantar essa pauta de uma forma tão ativa e ele foi punido. Cara, é até curioso, assim, até bacana a gente poder falar disso agora, porque eu sou um cara que gosta muito da NFL, eu assisto muito, gosto muito do esporte, e eu comecei a gostar, comecei a acompanhar mais, vendo o San Francisco 49ers, que é o time que eu torço, inclusive, e que era o time do Kaepernick. E eu comecei a ver muito por ele, assim, ele me atraiu vendo o jogo, o jeito de jogar, as jogadas que ele fazia, a forma como ele corria com a bola, eu gostava muito, e foi muito, muito triste, assim, ver e entender o porquê que ele saiu do esporte, sabe? Porque não é um cara velho, não é um cara que se machucou e teve que sair, sabe? Então, foi muito triste, assim. Mas, de fato, ele foi o cara que se manifestou, teve reforço nessa briga, porque outros atletas também começaram a se manifestar. Hoje em dia a gente ainda tem isso. Para quem nunca assistiu, na NFL sempre tem a apresentação do hino nacional antes do início do jogo. E aí, às vezes é uma apresentação em que uma pessoa canta o hino. E tem a exibição da bandeira, os jogadores estão todos perfilados e tal. E aí tem os jogadores que se ajoelham, que não é para prestar um respeito para um país que tem uma polícia com uma violência tão grande. Assim. Trazer esse tema para a pauta, né, do Kaepernick, de ser um time que eu acompanho, que eu torço, e de um cara que eu gosto, que eu sigo, que eu acompanho, e de ver como que isso interferiu até nos próprios atletas, nos outros esportes, assim, é interessante a gente poder discutir e falar sobre isso. O mais interessante é como um atleta que se posiciona não é punido. Pô, assim, e a dificuldade dele voltar para a publicidade, para conseguir fazer dinheiro de novo, é surreal, porque posicionar contra o racismo custa caro. Sim. E é interessante, né? Porque o atleta tem que estar disposto mesmo a perder tudo. Cara, no caso dele, é até bom de ver, é uma coisa bacana da gente poder ver e poder acompanhar, porque ele foi um cara que a Nike comprou o barulho dele, entendeu? O problema é que a NFL ela é uma liga e aí os times estão associados a ela. Não é como o futebol no Brasil, em que tem uma entidade que meio que rege as competições. A liga, os times, eles são franquias, então eles é mais organizado do que é o futebol de uma forma geral. Mas o caso grave, o que é muito triste nessa situação do Kevin, é que desde quando ele teve o contrato rompido com o San Francisco 49ers, ele não jogou em nenhum outro time, porque rolou um boicote das franquias com ele. Então, assim, um cara de um nível muito alto de jogo, numa posição em que nem todos os times tinham um cara tão bom quanto ele na época. Não conseguir contrato é uma coisa que é única e exclusivamente por um motivo, e é um motivo racial, assim, pelo posicionamento. As franquias, elas têm donos, os times têm donos, e aí são donos, são pessoas que são bilionárias, e aí compram os times e investem. Então, assim, majoritariamente homens brancos, com as suas riquezas lá, com as suas empresas avaliadas em milhões de dólares, rolou esse boicote com o Kaepernick, lamentavelmente. Em 2020, né, a gente teve a explosão aí da violência policial contra pessoas, né? O posicionamento do Kaepernick reflete muito isso. E nós também tivemos em 2020 o posicionamento dos jogadores da NBA, outra importante liga de esporte dos Estados Unidos, que é de basquete, né? Uma das principais ligas esportivas do mundo. Mas vale lembrar, que não sei se você concorda comigo, cara, que a NBA é composta 70% de atletas negros. Ou seja, mais uma vez eu vejo que a bandeira do racismo sempre será levantada exclusivamente por pessoas negras. Em um ambiente como a NBA, que deve ser mais fácil ainda, onde a grande parte dos atletas é negros, como é que eles boicotam? Como é que a liga vai contra esses atletas, né?
Mas eu acho que é um contexto atípico Sim, também, né? sim. A NBA, eu acho que ela é exemplar nesse sentido, porque a gente tem essa quantidade mesmo de atletas, eu não vou saber de precisar assim, os números, mas a gente vê, acompanhando os jogos, vê majoritariamente são mais negros do que brancos praticando o esporte na NBA. E assim, a gente vê esses jogadores se posicionando. Então, assim, se esses caras que eles produzem o espetáculo, que eles produzem o produto que está sendo vendido ali, se eles se posicionarem e se eles forem contra determinadas ações, eles podem fazer a liga, fazer as franquias perderem dinheiro. Então, esse posicionamento ele é muito forte. E esses caras, assim, como o LeBron James, como o Antetokounmpo, como o Chris Paul, são caras que têm tido posicionamentos muito interessantes, muito relevantes, assim, cobrando resposta das autoridades, e a gente teve recentemente aí o boicote dos jogadores a uma rodada da NBA, que era para ter virado um boicote à temporada, mas aí as franquias se reuniram e como eles já estão meio que de quarentena na bolha, que é o complexo que a Disney montou para ter os jogos, para continuar a temporada, os clubes acabaram optando. Mas o LeBron James, que é o grande nome do basquete mundial hoje, ele foi um cara contra voltar, ele se manifestou, ele bateu de frente com a liga. Então, assim, é um caso muito interessante de se ver e de se acompanhar, porque a NBA ela faz isso transcender. Assim. A gente viu essas manifestações que a NBA propôs, que ela puxou, se refletindo no futebol europeu. A gente teve protestos, a gente teve manifestação dos jogadores com relação a isso, deles começarem deles se ajoelharem no início do jogo. Então, assim, em vários posicionamentos, né, as camisas escrito Black Lives Matter, a NBA tem sido um exemplo, os jogadores da NBA têm sido exemplo para vários outros atletas ao redor do mundo aí. Quando o Ângelo sofreu ataques racistas, nem o Kobe, nem demais outros ginastas se manifestaram a favor dele, sabe? Tudo bem, as pessoas negras, os atletas negros não eram a maioria ali igual na NBA. Mas nós somos partes consideráveis no futebol. Mas me fala, porque no Brasil, eu não vou falar do mundo, vou falar só do Brasil, quando o jogador sofre racismo, mesmo vindo da arquibancada ou de qualquer outro contexto, o time, o clube, ninguém paralisa, porque ninguém grita. Por que não há esse apoio no futebol em relação ao racismo? Cara, não tem uma punição exemplar ainda para esse tipo de situação. E acho que também é a questão do contexto. A gente viu recentemente aí no ano passado o caso do Marega, que é um atacante do Porto, de Portugal, que num jogo que ainda tinha torcida, né, naquele distante tempo em que as pessoas podiam sair de casa, ele sofreu com gritos da torcida do adversário, e ele se revoltou, ele mostrou o dedo para a torcida, ele se revoltou e tentou reagir da forma que veio na mente ali, assim, uma reação muito, muito, muito justa até no tipo de caso. E ele se propõe a sair de campo, chora e alguns dos companheiros tentam segurar ele, o juiz segura, e se não me falha a memória, eu acho que ele foi até expulso. Mas se a gente para pensar nesse caso, é o tipo de situação que, vamos imaginar que todos os atletas do time fossem negros. Se acontece isso com um cara, é mais fácil do time abraçar, sabe? É mais fácil das pessoas entenderem isso e falar, não, se o meu companheiro tá sofrendo isso, a gente tem que se revoltar, a gente tem que lutar contra isso de alguma forma. A gente precisa de um posicionamento maior, a gente precisa fazer com que, quando casos desse aconteçam, que a gente torce para que não aconteça mais, adversário, nesse caso, ele tem uma punição exemplar para que isso não aconteça, ou que o juiz, o ato do jogo, ele possa punir um atleta que cometeu um ato racista com uma punição exemplar também, sabe? Para que isso de fato diminua, porque a sensação de impunidade nesses casos ela é muito forte
as pessoas fazem, cometem esses crimes e com a sensação de que não vai acontecer nada. A gente precisa de punições exemplares das entidades, dos clubes, e aí acho que isso é um caminho para fazer essa curva diminuir. Dando para a pauta, essa semana eu conheci algo que eu não conhecia, que é o Observatório Oceano, que é algo muito interessante que tem aqui no Brasil, né? E eles fornecem dados muito interessantes sobre a discriminação racial. Sim, é um trabalho muito bacana, muito legal. Para quem não conhece, é observatorioracialfutebol.com.br. Apesar do nome, ele não tem só coisa relacionada a futebol, tem muita coisa sobre legislação, tem muito material bacana e assim, quem quiser conferir, aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre esses lamentáveis casos de racismo no esporte, no futebol e afins, pode dar uma pesquisada que é muito legal. Vale a pena a indicação, gente. Vamos deixar linkado aqui no post também. Cara, a gente citou várias pessoas, atletas negros aqui relevantes, e a gente não falou do Pelé. O que a gente tem para falar do Pelé? Pelé é um dos maiores atletas negros da história. O Pelé, ele é um atleta que ele divide muito opiniões, né? As pessoas até brincam que existe o Pelé, que é o jogador dentro de campo, e o Edson, que é o cara que expõe opiniões controversas fora dele. O Pelé, ele é um marco muito grande, assim. Ele é o maior jogador da história do futebol, por enquanto, e ele não foi um cara que se posicionou diretamente contra isso, como o Muhammad Ali fez, por exemplo. E a gente esperava que o Pelé fizesse um pouco mais, porque ele era um herói nacional, assim, para muita gente. Ele era uma referência para muita gente. Eu acredito até que sem ter esse posicionamento político nessa luta, ele ainda foi um atleta, um personagem muito importante nisso, porque é inspirador, entendeu? É um cara negro que entrou no futebol majoritariamente branco, que ganhou de europeus, que deixou europeu no chão, que deixou cara branco no chão, que mostrou que ele podia fazer e fez e se tornou a maior referência do esporte que é o esporte mais popular do planeta. Sim, a gente deve reconhecer isso. Isso, apesar de ser um personagem controverso, que a gente esperava ali que se posicionasse e tudo mais e tal, que foi muitas vezes utilizado, usado mesmo assim para isso. Eu li um livro, escutei um podcast também uma vez, falando que o João Avelange, que foi presidente da FIFA e foi um dos nomes fortes do futebol brasileiro durante muito tempo, ele usava o Pelé como essa imagem, assim, de ser, tipo, de tentar trazer o povo negro pro lado, tendo o Pelé como imagem, sabe? Como meio que um papagaio de pirata ali para ter uma representatividade, digamos, entre aspas, para poder trazer as pessoas para acompanhar, assim, mesmo não dando tanta condição, enfim, um esportista nesse âmbito político mais potente, assim como o Michael Jordan. Michael Jordan, trazendo para a NBA de novo, né? O Michael Jordan, ele é também um pouco controverso nesse aspecto. Sim. Mas é a referência, é o cara que ensinou, que é referência para jogadores como o LeBron James é hoje. O LeBron James, com certeza, ele se inspirou no Michael Jordan para o jogo de basquete, para as atividades de jogo, para os lances, para as jogadas que ele faz e tal. E o Michael Jordan, ele inspirou muitos garotos, assim, muitos garotos nos guetos americanos, norte-americanos, para conseguir chegar no nível, assim. Mas aí é outro caso, que a gente esperava mais que ele se posicionasse politicamente para usar todo o holofote, todo o espaço que ele tem para ser uma voz forte. Assim como o Pelé, né, uma referência. Você é jornalista. Eu acho que para a gente fechar aqui essa discussão tá muito legal, eu quero falar com você, sim. Por onde a gente deve começar, eu nem sei, mas vamos falar de racismo no jornalismo esportivo. Por onde a gente começa? A gente tem poucos jornalistas esportivos negros ativos, aparentes, assim. Eu consigo lembrar de repórter de campo, consigo lembrar do Rodrigo Franco, da Globo Minas, assim, é o primeiro nome que me vem na cabeça, que você consegue lembrar com facilidade.
A gente tem tem o Júlio Oliveira, que é narrador, tem uns comentaristas, muitos deles ex-atletas, mas repórter de campo, assim, que é uma posição que tem uma importância muito grande no trabalho, porque cobre dia a dia de clube, faz matéria fora e conta história de atleta e tal. Eu consigo lembrar só do Rodrigo. A gente, assim, eu falo isso para poder, esse preâmbulo, para poder iniciar falando que a mídia esportiva brasileira ela é majoritariamente branca. Então, até em questões quando acontecem esses casos de racismo, é meio difícil, é meio constrangedor a gente ver esses debates nos programas de esporte, porque quem está falando ali são pessoas brancas, que não têm a sensibilidade ideal para tratar aquela situação do jeito que ela deveria ser tratada. A gente tem visto mais gente aparecendo, né? Eu citei aqui o Júlio Oliveira, falei do Rodrigo Franco. A gente tem, recente, no Sport TV, teve uma transmissão de um jogo, acho que do VAR, do Botafogo, em que a equipe de transmissão, narrador e os dois comentaristas eram 3 pessoas negras, eram 3 homens negros. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito de ter visto ainda, ter visto o Júlio Oliveira, que é um narrador muito, muito bom, o PC Vasconcelos, que é um comentarista muito bom, com uma noção muito legal do jogo, e o Grafite também, que é jogador, jogou Copa do Mundo, Seleção Brasileira, multicampeão, que também, né, passou por alguns casos de racismo, alguns até bem famosos, fazendo a transmissão de um jogo e ali ver assim, pô, ali, ó, legal, bacana, um menino que quer ser jornalista, que tem essa ambição de trabalhar em TV para comentar jogos, consegue ver esses caras e tenta se projetar neles também. Sim, nossa, cara, muito legal mesmo. É muito importante, eu acho isso. Eu acho que a diversificação também, assim, do qualquer meio de trabalho, ela é muito importante para que não haja representatividade, porque é aquela questão, né? Enquanto tiver representatividade ainda tá ruim, a gente quer proporcionalidade. Isso torna a discussão mais viável, isso faz com que a pauta do racismo seja discutida por pessoas que têm propriedade e vivência para discutir aquilo. Que não fique só um assunto de jornais de crime, sabe? Esses sensacionalistas, que o racismo também seja pauta de jornais esportivos. Cara, eu acho que é isso. A gente conseguiu aqui ter um bom tema, uma boa pegada. Eu me diverti bastante, muita informação. Se a gente fosse falar realmente sobre casos de racismo no esporte histórico, a história de formação dos clubes, a gente perderia aqui uma semana e ainda assim não conseguiria cobrir tudo. A ideia desse episódio aqui não era falar de história de clube, casos de racismo, pontuar esses acontecimentos, mas sim dar uma perpassada sobre os aspectos que tangem o cenário do racismo no esporte e falar de alguns casos marcantes para a gente conseguir ter uma boa discussão. Cleison, cara, muito obrigado, cara. Foi incrível conversar com você aqui. Que bom, né? Tomara que a galera goste. Agora, aconteceu na semana, aquela parte do episódio que a gente traz para você algo que aconteceu na semana, positivo ou negativo. E aí, Cleison, quer começar ou eu posso puxar aqui? Deixa eu aproveitar que eu ainda vou deixar na questão do esporte. Ontem quinta-feira, dia 10 de setembro, voltou a temporada, começou a nova temporada da NFL, e como a gente citou aqui, o caso do Colin Kaepernick, né, o quarterback que meio que saiu do esporte pela questão racial, teve um pedido de perdão, recebeu um pedido de perdão da liga, do chefão da liga, com o cara dizendo que as franquias deviam pensar em avaliar e recontratá-lo, e depois de 4 anos ele volta a aparecer no Madden, que é o grande jogo de futebol americano que a gente tem para os consoles e para PC. Então, assim, é uma coisa muito positiva, uma coisa muito legal, porque a representatividade, toda luta parece que chegou num ponto. É lógico que a gente não queria falar disso, né, nesse ponto, assim. A gente queria que o cara estivesse jogando, inspirando mais a garotada e tudo mais, mas, assim, no fim das contas, a luta teve um resultado positivo, ele volta pro jogo, eu não sei em que ponto que vai ser, como que vai ser para conseguir jogar com ele, mas, assim, ele tá de volta no jogo, ele teve esse perdão, ele recebeu esse pedido de perdão da NFL, e essa indicação para
do comissário da NFL para poder, para as franquias, o contratarem de novo. Então, tomara que a gente o veja aí. Cara, eu assim, né, pra variar, eu vou falar de quê? Do Brasil, porque o Brasil não dá folga, pra variar, sempre uma novela diferente, sempre uma bomba diferente. Vou falar das queimadas, vou falar das queimadas no mundo. Primeiro no Oeste americano, que se chama há alguns dias, algumas semanas. São dezenas de cidades que já são destruídas nos estados da Califórnia e do Oregon. Várias pessoas perderam tudo. Diversos cientistas e ambientalistas afirmam veemente que aumentos, cara, de queimadas tem total ligação com o aquecimento global, que realmente piora o período da seca nessas épocas já é triste. No Brasil, na nossa terra tupiniquim, as queimadas tanto na Amazônia quanto no Pantanal estão em índices alarmantes e chegando a proporções esmagadores. Exatamente. A gente, desde o início do ano, desde o ano passado, já vem com essa discussão sobre as queimadas e o desmatamento, e agora no Pantanal também. O Pantanal está ardendo há dias, diversos animais já foram encontrados mortos, plantas endêmicas estão sendo perdidas. Eu acho que nesse processo, a gente percebe que as equipes de combate, tanto do Estado quanto do governo federal, são muito poucas, o efetivo é muito pouco. Isso é reflexo do pouco caso que o governo brasileiro, no geral, não só o governo Bolsonaro, tem tido com a pasta do meio ambiente nos últimos anos. Há anos o Código Florestal vem sendo sucateado, há anos especialistas alertam sobre o uso da água no Brasil, sobre o desmatamento, para o avanço da pecuária, sabe? Os índices de perdas de Mata Atlântica são os maiores dos últimos anos. Os conflitos com indígenas têm sido trágicos, deixando vítimas. E o governo? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está, mais uma vez, fazendo seu papel negacionista, que ele faz muito bem, dizendo que ele não tem mais. O governo Bolsonaro vem há tempos desconsiderando, cara, desqualificando dados oficiais dos seus próprios institutos, como o INPE, IBGE, entre outros. O negacionismo desse governo frente aos dados, para mim, é o fim. Para mim, é a decadência total. A decadência de várias nações começa aí, quando mascaram as informações para não lidar com a realidade, sabe? Mas o ônus fica para a população que vai precisar lidar com isso no futuro. Ouvintes, vale lembrar que negar e censurar dados importantes demonstra o quanto o governo pretende terminar o mandato, ou seja, sem ação nenhuma. Isso me deixa muito triste, porque eu trabalho diretamente com a área do meio ambiente e há anos a gente já vem pautando essas discussões e agora a gente está pautando essa discussão novamente, um governo que não dá a mínima. Sim, total. E é muito triste, e a gente sabe que isso vai vir censura econômica, sanções de outros países, pelos fundos de proteção, e a decadência vem. O Brasil já entrou em recessão, a arroz está aí a R$ 25, e, caramba, 2021 vem com tudo, né, cara? R$ 5 ainda se conseguir achar barato, né? Porque em outros casos ainda tá bem mais caro. Bem mais caro, né? Outra coisa aqui é que, assim, a quarentena parece que já acabou, né, cara? Não sei se você tá sentindo isso, mas o que você tá achando da retomada dos bares, da abertura dos bares? Cara, eu tenho uma opinião meio confusa sobre isso. Porque é o seguinte, a gente já está caminhando aí para completar o 6º mês de quarentena, entre aspas, de lockdown. Mas assim, com 6 meses eu acho que fica difícil de conseguir segurar as pessoas em casa, sabe? Sim. Mesmo quem tem um pouco a mais de conforto, quem não precisa ficar saindo de casa, que trabalha, que tem os mantimentos em casa, sai para fazer compra e volta, algo do tipo. Mas eu acho que algumas situações elas estão num ponto que não deveriam estar. Assim. As praias cheias, lojas cheias, parques cheios e tal. Assim, a gente está vivendo uma pandemia em que morreram mais de 130 mil pessoas. Assim, a aglomeração é o que vai fazer o contágio da doença aumentar e a gente não consegue recuperar a vida normal, sabe? Então, eu acho que tem casos que a gente tem que conseguir avaliar com um pouco mais de cautela, porque tem gente que pode ter um caso mais agravado de alguma distúrbio mental, algum problema mental, assim, uma dificuldade mental, não.
E a quarentena pode ter atenuado, pode ter intensificado isso. Ficar em casa e a pessoa não consegue descarregar conversando com um amigo ou praticando algum esporte ou alguma coisa. E aí, em alguns casos, a gente tem que conseguir avaliar, tentar avaliar com essa cautela, porque, porque assim, as pessoas não conseguem, né, ficar totalmente trancafiadas em casa, mas assim, do jeito que está agora, definitivamente não tá legal, não dá pra gente que não tem nada acontecendo, a gente tem que tomar uns cuidados aí e evitar com que isso aumente, piore. Bom, seu ponto de vista, gostei, é uma forma de ver. Não sei se você lembra que estava aquela discussão, né, da distribuição dos partidários para candidaturas negras, que o Tribunal Superior, o TSE, tinha aprovado que a partir das eleições de 2022, os partidos políticos estão obrigados a usar de forma proporcional o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral para as campanhas de candidaturas negras, o que é muito bom, porque você coaciona e torna proporcional as chances de ser eleito ali pelos candidatos negros. Mas, em vez de ser em 2022, na próxima eleição, foi decidido que agora vai valer a partir dessa eleição de 2020, os partidos já são obrigados a tornar proporcional os valores para as candidaturas negras, o que é extremamente importante para que nossos candidatos consigam acessar o meio político. Muito importante, isso é muito, muito bom da gente se ver, porque Super. é o que você falou, assim, já não é a representatividade ter uma, duas, três pessoas lá, a gente pode ter várias, e aí várias pessoas capazes, com esse aporte, né, com esse benefício, com esse impulso financeiro, para poder representar, de fato, os interesses da população negra, são cada vez mais latentes aí no Brasil. Sim. E a última coisa que eu tenho para falar assim, é que você ficou sabendo das mudanças do Oscar? Não. É notícia para mim. Sim, o Oscar agora vai adotar critérios mínimos de inclusão na sua para poder premiar os filmes, para poder tornar a premiação mais diversificada. A partir de 2024, só poderão disputar a categoria de melhor filme as obras cuja produção, elenco e argumento e afins incluírem coletivos menos representados. Ou seja, a partir dos prêmios de 2025, os longas que forem produzidos em 2024 e vão concorrer vão disputar o Oscar, terão que ter determinados critérios e atender esses critérios para competir. 30% de personagens secundários mulheres, pelo menos um protagonista que não seja branco, minorias LGBTQs ou deficientes, ou que o tema principal aborde um desses grupos. E é surreal essa mudança na academia, porque se a gente parar para pensar que o último ganhador como melhor filme foi um thriller sul-coreano, Parasita. Uhum. Ótimo filme, inclusive. Que já mudou bastante a forma da academia conseguir olhar para fora do cinema hollywoodiano e americano ali. E eu acho que está mais na hora do Oscar mudar para ele poder conseguir acompanhar as mudanças da sociedade, senão o cinema vai ficar obsoleto. A academia está começando a pensar fora da caixa. Fora da caixa total, cara. Eu acho que é isso de acontecimento é só. Vamos lá. Bora. De preto para preto, aquela parte do episódio que a gente traz para um filme, uma série, um feed no Instagram, uma pessoa legal para conhecer. Cleice, aí, quer começar ou posso começar dessa vez? Pode ir. Vamos, começa aí. Quero falar primeiro da música da Tamara Franklin, que saiu o videoclipe, que é muito bom, tá disponível no YouTube. A Tamara é uma cantora incrível aqui de BH, uma artista que vale a pena ser conhecida. Eu quero muito trazer ela pro podcast um dia ainda. Vamos trazer. Tamara, se você nos escute, ó, pode vir. Tem um clipe surreal que foi gravado na Black to Black, que é o Afropub aqui de BH, que é um lugar muito especial para todos nós pretos da cidade. Então, a música da Tamara, a estética da Tamara, a estética dos participantes do clipe com o lugar combina muito. Então, é uma música maravilhosa, vale a pena ouvir. E minha outra indicação é que, cara, agora eu tô me sentindo bem antigão, assim, bem assim, anos 90, para indicar falar de TV a cabo. Eu quero indicar um canal que eu descobri recentemente, que é o canal Tracy. Você já ouviu falar? Tracy Brazuca, né? Já é um canal ótimo, muito legal. Eu não conhecia, cara. Conheci esses dias, é um canal ótimo. É um canal que busca trazer diversidade para televisão. Que pena que é um canal que está na televisão fechada, ele é pelas operadoras NET e Vivo. A gente não, é uma pena que um canal desse não está na TV aberta, porque devia. E é um canal que vem trazer uma discussão periférica, urbana e principalmente de matriz africana, matriz afro-brasileiro. Então no canal você encontra conteúdo com a Linda Quebrada, com a Jupe do bairro, funk, gueto,
que é muito importante para a diversificação da televisão e realmente a televisão começar a mostrar o que nós somos na rua, sabe? Não mais só esse conteúdo Zona Sul, que não representa mais. E você, o que você tem para indicar aí pra gente? Cara, deixando no que eu falei anteriormente, eu acho que vale o pessoal acompanhar e seguir a página Jornalistas Negros no Instagram, porque Que legal. lá tem o compartilhamento, a apresentação de muito trabalho bacana de gente que está na luta, no jornalismo não só esportivo, mas político, cultural e etc. E aí tem muita gente com um trabalho muito legal. A gente tem Tabata Polini aqui em BH, tem a Aline Guiar, João Vitor Cirilo na Itatiaia. Então, a gente tem vários nomes assim que estão nesse Instagram e que vale a pena. Uma outra indicação, e aí para a gente poder reforçar a questão do esporte e das pessoas entenderem o tamanho que a NBA tem no contexto esportivo, no contexto cultural, é The Last Dance, que está na Netflix, que é a série documental que conta um pouco da trajetória do Michael Jordan. É uma série muito interessante, muito bacana, muito bem feita, com dados, com cenas muito interessantes mesmo, assim, para a época, mostra o que o Michael Jordan representa, o que ele representou para o esporte, como ele ajudou a NBA a ser uma potência esportiva que é hoje. Assim, vou até me segurar para não falar demais e dar spoiler, mas vale muito a pena, porque o Michael Jordan é um cara que conseguiu rearranjar o consumo, como a gente consome coisas de algumas marcas de esporte. Então vale muito a pena, uma série muito bacana e tá lá na Netflix para quem puder assistir. Tô doido, vou ver então. E é isso aí, gente. Para seguir, para ver as indicações, vale lá no link, vai no site foradacaixacast.com.br para você ver no link do post, porque todas as indicações ditas nesse episódio estarão linkadas lá no episódio. E é isso, Cleiton. Só queria te agradecer pela participação nesse episódio, cara. Só você sabe o rolê que foi. Mas a gente conseguiu aqui gravar esse episódio. Tô muito feliz, só te agradeço pela presença. Cara, acontece, né? Problemas técnicos, a gente passa em qualquer lugar e tal, tá todo mundo sujeito a isso. Mas eu queria, de fato, agradecer o convite, a oportunidade. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito honrado. Eu acho muito legal de poder acompanhar, eu que te conheço desde quando a gente era criança, de ver o trabalho, de acompanhar a evolução, de acompanhar mesmo de perto, de ver assim. Fico muito feliz e muito honrado de ter sido convidado. Espero que o pessoal quem esteja nos ouvindo aí tenha gostado, e é isso. Seja parte dessa história agora, bem-vindo. E é sempre bem-vindo à nossa mesa. Espero poder gravar com você presencialmente um dia, né? Tomara. Quer indicar suas redes para as pessoas poderem te seguir? Vamos lá. Eu sou Cleison Lima no Instagram e no Twitter, Cleison com C e com 2 S e N de nariz no final. Lima, normal. Só chegar, vamos bater um papo, vamos trocar ideia. A gente está sempre disposto a aprender também. É só chegar e vamos bater um papo. Obrigado, cara. Segue o Fora da Caixa, @FechaCast no Twitter e no Instagram, para acompanhar mais o nosso podcast. E até isso, até semana que vem com mais um episódio. Tchau pra vocês. Valeu, galera. Abraço.